Aleluia. Graça e paz. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 2, verso 23. É um prazer estarmos juntos no domingo onde nós celebramos a ceia do Senhor. Estamos juntos como corpo de Cristo, família de Deus, nação santa, um povo escolhido para ser exclusivo de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 23. Você achou? Diga amém. É fácil, né? É só ir no final. Diz assim: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. E vos darei cada um segundo as vossas obras. Fica tranquilo, começa meio brabo, né? Mas fica tranquilo. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, de compaixão, extremamente clemente. Ele é infinito. Não se pode calcular Deus. E Ele é cheio de misericórdia. Então, você não pode calcular a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, fica tranquilo. Eu quero falar, no nome do Senhor, sobre saúde espiritual e como conservar a saúde espiritual. Nós estamos na ceia e uma das particularidades ou da característica da ceia é a Páscoa, ou seja, é a última refeição que Israel comeu antes de entrar em casa, antes de ir para o lar. Foi a última refeição no Egito. Foi a última coisa que eles comeram antes de ir para o lar. E essa alimentação que é o cordeiro, ele provia, espiritualmente falando, uma saúde espiritual para aquela jornada até em casa. O cordeiro que ia sustentar um povo de Israel saudável até chegar em casa. Essa é a figura. Evidentemente que eles desprezaram isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 que todos os elementos do deserto apontavam para Cristo. A rocha, o mar vermelho era o batismo, a nuvem, tudo Cristo. Então o cordeiro estaria presente, concebendo, provendo saúde espiritual para o povo até chegar em casa. Nós estamos na ceia e ele fala: quando você comer desse pão, que é o meu corpo, e quando você beber desse vinho, que é o meu sangue, fazer memória de mim, porque vocês estão indo para casa. Eu vou voltar, vou buscar. Ele fala: eu estou preparando para vocês uma morada. Eu vou voltar para pegar vocês, para levar vocês para lugar, para que nós possamos estar juntos para sempre. Então, essa é a figura da ceia, uma delas. Então, eu queria falar sobre saúde espiritual e como conservar essa saúde espiritual. Nesse texto, eu vejo algo assim tão tremendo, que é Ele que determina a nossa saúde espiritual. É Ele que pode avaliar quem é saudável espiritualmente falando. Eu não posso ter uma avaliação positiva a respeito de mim e o resultado dessa avaliação positiva me considerar saudável espiritualmente. Eu não posso conquistar a saúde espiritual porque eu estou determinando que eu seja saudável espiritualmente falando. E eu não posso, e a minha saúde espiritual também não é proporcional à minha capacidade de convencer as pessoas que eu sou saudável espiritualmente. Você pode estar me vendo aqui, me ouvindo falar, e eu te convencer que eu sou saudável espiritualmente. E isso não ser verdade, porque só um pode estabelecer e determinar e avaliar quem é saudável espiritualmente falando, e esse é o Senhor, porque Ele sonda a mente e sonda os corações. Quando Ele diz aqui que eu vou matar os seus filhos, gela até a barriga.
ele está sondando, está perfurando, ele está penetrando, ele está perscrutando o coração e a mente. De que forma eu vou fazer algo que aos olhos de vocês não é certo? Eu vou fazer algo aos olhos de vocês que não é justo. O que alimenta a nossa fraqueza espiritual? O que municia a nossa fraqueza espiritual é exatamente andar no certo e errado. Deus falou para Jó: eu sou maior do que o homem. Deus falou para Jó: quem é que me deu primeiro para que agora eu tenho que retribuir? Pois tudo debaixo do céu é meu. E Jó teve que falar a Deus: eu não te conhecia, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele imaginava como era Deus. Quando eu digo, eu conhecia você de ouvir falar, é porque eu imaginava você. Quando alguém me diz que tal lugar é assim, assim, eu fico imaginando como é aquele lugar. Eu não sei de fato como é aquele lugar, eu não sei de fato como é aquela pessoa, porque eu só ouvi falar. Então Jó imaginava Deus. E quando nós imaginamos Deus, nós adoramos a Deus ou queremos servir a Deus segundo as nossas conclusões de quem Deus é e de como Deus é, segundo as nossas deduções, segundo as nossas presunções, segundo os nossos cálculos. Assim era Jó. Mas só que Deus chegou para Jó e tirou seus filhos. Fez algo que aos olhos de Jó, aos nossos olhos, quando nós lemos esse versículo, vão matar seus filhos. Isso não é certo. Isso não é justo. Isso não é certo. Por que nós nos deparamos com esse versículo e ficamos gelados por dentro? Porque isso é como avaliar nossa vida espiritual, nossa saúde espiritual. Nós estamos andando no certo e no errado, naquilo que é justo e naquilo que é injusto. Deus é maior do que isso. E Jó teve que aprender, ele é maior do que tudo, ele é maior do que isso. Eu vejo esse texto e fico imaginando a vida de Abraão. Abraão se deparou com certo e com errado, com justo e com injusto. Deus falou para ele: me dá seu filho. Ele poderia ter dito para Deus: eu deixei a Mesopotâmia, o berço da sociedade urbana, para ser nômade. Eu morava num prédio, eu morava numa cobertura, eu tinha uma vida política, eu tinha uma vida social. Eu saio de lá para ter uma vida nômade, morando em barraca, saudando a promessa de longe. Eu estou saudando uma promessa que eu nunca vou desfrutar, da terra. Isso é certo, isso é errado, isso é justo, isso é injusto. Agora o Senhor vem e me pede a única coisa que me lembra a Ti, a única coisa que é meu, o meu único filho da minha velhice, é tudo que eu amo, é toda a minha esperança, é a continuidade da minha vida. E o Senhor me pede: isso é certo, isso é errado, isso é injusto, isso é justo. Quando nós lemos esse versículo, isso passa pela nossa cabeça: isso não é certo. Eu tive que acalmar vocês: calma, Deus é clemente, Deus é misericórdia. Aí todo mundo: tá, que bom que isso não vai acontecer. Ele está perfurando o nosso coração com uma sonda, pré-sal, indo lá no fundo, para saber se nós andamos no certo ou no errado, ou se nós obedecemos a Deus totalmente. Hebreus capítulo 11, verso 17, Deus falou com Abraão. A Bíblia diz que Ele provou Abraão no certo e no errado, no justo e no injusto. E a Bíblia diz assim: e Abraão sacrificou, ou seja, Abraão obedeceu. Abraão não ofereceu aquilo que ele achava que era certo. Abraão não ofereceu aquilo que ele achava que era justo. Abraão não ofereceu o seu melhor. Abraão obedeceu. Você quer ter uma saúde espiritual saudável? Obedeça. Você quer preservar a sua saúde como desde o início foi? Obedeça. Ninguém entra no reino do céu se não obedecer à vontade do Pai que está no céu. Mateus 7 diz
diz que nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, entra no reino, chega em casa, vai para o lar, chega no lugar certo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Você está entendendo essa mensagem? Diga glória a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e sei. Se nós não examinarmos, se nós não discernirmos o corpo, comemos indignamente o pão e o vinho. Isso é a causa porque há muito entre nós que dormem, que são fracos e que estão doentes. Não tem uma saúde espiritual, temos que discernir o corpo, temos que viver em obediência. Olha aqui que a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ele excede o entendimento do ser criado. Deus falou para Jó: você nasceu, você não existia, agora quando eu determinei, você passou a existir. Eu sempre existi. Eu sou maior, eu sou infinito. Ele diz mais: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Aonde que Deus de Abraão recebe a glória? Na igreja. Aonde que Deus, o Deus de Abraão, recebe a glória? Em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Unidade. Quando você vive no certo e no errado, no justo e no injusto, você não consegue obedecer. E quando você não consegue obedecer, você não é um instrumento de unidade. E quando você não promove unidade, Deus não recebe a glória. Você quer entender um Deus que excede o seu entendimento? Obedeça, que você vai conhecer a unidade do corpo. E a unidade do corpo é a plenitude daquele que existe para sempre, é a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo o tempo. Colossenses capítulo 1 diz que Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. É impossível, nós, criatura, nós somos criados e até mesmo recriados por Deus, podemos adorar a Deus sem crer no Senhor Jesus Cristo. É impossível, porque senão eu vou imaginar um Deus, segundo a minha concepção. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o Pai. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o Espírito Santo. Quando eu olho para Jesus, eu vejo aquele que sempre existiu. Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno. Eu tenho uma referência, eu tenho uma saúde espiritual, é Jesus. É o pão da vida, é a aliança, é o Senhor, o meu Deus e o meu Salvador. E a Bíblia diz que nós temos que obedecer a Jesus. Quando nós obedecemos a Jesus, nós somos como Ele é. Não existe saúde espiritual maior do que aquele que se parece com Jesus. E não tem jeito de você parecer com Jesus, a não ser que você o obedeça. A Bíblia diz assim: sede imitadores de Deus, andando em amor, como Cristo nos amou. Ame. Uma prova de que você tem saúde espiritual é o amor. Perdoe, como Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Perdoe e você vai ser parecido com Jesus. Outro sinal de que você é saudável espiritualmente, não é porque você faz uma opção de coisa, não é porque você está andando comigo, ou você está andando com o apóstolo, você está perto de alguém especial da igreja, ou que você tem uma função excelente na igreja que identifica ou estabelece uma saúde espiritual. É quando você perdoa alguém. Isso mostra que você é saudável espiritualmente falando, e que você se parece com Jesus, e que você está obedecendo o Pai. É nisso que nós temos que nos examinar, o quanto que eu tenho amado e o quanto que eu tenho perdoado. Em Romanos 15, verso 7, diz assim: inclua como Cristo nos incluiu. Toda vez que você tem a oportunidade
de excluir, e você não exclui, você inclui, quando você não faz acepção de pessoas, quando você entende que todos nós somos iguais, porque a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Quando você entende isso, você é parecido com Cristo. Você está obedecendo o Pai, e Deus recebe toda a glória, e você está caminhando, sabe para onde? Para casa. Cristo está te alimentando, o pão da vida está te alimentando, o Espírito Santo está te alimentando, está te consolando para o caminho certo, para casa. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque. Que o Ministério de Música viesse até aqui. Coloque a mão no seu coração. Examine-se. Deus está falando com você desde o início. Deus está falando com você desde que você é um ser. Coloque a mão no seu coração. Pai querido e amado, em nome de Jesus, só Tu és a fonte da saúde espiritual, pois só Tu és a fonte de todas as coisas. Tu és a origem de tudo. Tudo é Teu, tudo é por meio de Ti, tudo existe porque o Senhor determina a sua existência. Nós nos submetemos inteiramente à Sua vontade. Nós não queremos assumir o controle de nós, nem governar a nossa vida aqui. Isso é muito desonroso em relação à aliança que Tu tens conosco. Pai, ajuda-nos, quebrando o nosso coração, como Jó encontrou arrependimento e se humilhou na Sua presença. Nós também podemos, nesse dia, Senhor, nos arrepender, nos quebrantar diante da ceia memorial, a fim de que nós sejamos restaurados, a fim de que nós sejamos renovados, a fim de que nós saiamos daqui nessa manhã, ó Deus, focados novamente em Cristo, naquele que é poderoso para suprir, nos sustentar e nos ajudar até o final. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.